Me mandou uma mensagem pelo Pix. Como o macro Brasil ruim, juros altos, inflação alta e fiscal descontrolado impacta as empresas de vocês? Nossa, complexo, hein? Porra! Mais 3 horas. Uma resposta de anos. 3 horas aqui de Então, resposta, né? Mas assim, esse problema dos juros altos, até outro dia eu estava no evento com o Roberto Campos, troquei uma ideia depois com ele, mas assim, eu tenho muita dificuldade de entender uma coisa. Que os juros são altos porque o governo gasta mais, tá tudo bem. Agora, quem falou que precisa ser 10% de juros reais? Isso praticamente é os juros mais altos do mundo. Outro dia eu perguntei para quem entende bastante disso, porque eu não sou economista, mas eu estou no meio aqui. Perguntei, escuta, fulano, deixa eu te fazer uma pergunta. Se os juros caíssem para 7% real, então 7 mais 5 de inflação, 12. A Selic cai de 15 para 12. O que aconteceria? As pessoas não iam mais emprestar dinheiro para o governo ia quebrar porque não ia conseguir rolar dívida. Explica para mim o que ia acontecer. A inflação ia explodir, explica aí o que aconteceria. Ah, não. O governo gasta muito e por isso que ele tem que pagar um prêmio para o investidor. Ok, eu entendi isso, mas eu quero saber, você tem dinheiro na Selic? Tenho. O que você faria se o governo cortasse de 10% para 7%? Investir em outras coisas. Tá, o que você investe? Em quais outras coisas? Sei lá, imobiliário. Investir o caramba. Porque 7% de juros reais ainda seria um juro estratosférico. Então as pessoas meio sequestram essa história que o governo está gastando, que responsabilidade fiscal, não sei o quê, e estão detonando a economia, estão asfixiando a economia de um jeito assim que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A pretexto de combater a inflação, estão destruindo esse país, estão destruindo, sobretudo, o varejo desse país. Felizmente, a Petz é uma empresa que não tem dívida, ela tem dívida bruta, mas não tem dívida líquida, portanto, ela não é pagadora de juros. Agora, o varejo, a realidade do varejo no geral, é pagador de juros. E o varejo não consegue ter margem, não consegue ganhar dinheiro para pagar juros desse tamanho. Isso está arrebentando o país. Basta você ver a transferência brutal que teve de valor das empresas do varejo versus as empresas financeiras na Bolsa de Valores, por exemplo. O varejo foi destruído, foi dizimado na Bolsa Brasileira. Em favor do quê? Do sistema financeiro que está cada vez mais robusto. Todo ano após ano, recorde de resultado, recorde de resultado. Aí a pessoa falou, não, mas é que a função do Banco Central é levar a inflação para a meta. Eu falei, tá bom. Qual é a meta? 3%. Ok. E quem falou que a meta precisa ser 3%? Porque quando foi definida a meta? Antes da pandemia. Falei, então, na pandemia se despejou trilhões de dólares ao redor do mundo, o que gerou uma inflação mundial, inclusive. Por que o Brasil não revisitou e falou, bom, por conta de ter derramado tanto dinheiro, vamos rever a meta, ao invés de 3, vamos trabalhar com 5 de meta, e daqui a 3, 4, 5 anos, a gente vai reduzindo aos poucos e volta para os 3. Mas não, eles querem que seja 3. Alguém falou que tem que ser 3. O que adianta a gente chegar na inflação 3 e a economia quebrar toda? Pô, não é mais saudável, às vezes, o país conviver com uma inflação de 5 e ter uma economia minimamente mais saudável? Então, assim, o grande exemplo que eu dou para a função do presidente do Banco Central, fazendo uma equivalência com a função do varejo, imagina que eu tenho um cara que é responsável por prevenção de perdas. E o mandato dele é o seguinte, diminua perdas no meu negócio. O mandato do Banco Central é leve a inflação à meta. Portanto, suba os juros para fixar a economia, para não ter espaço para inflação. O que o cara de perdas vai fazer? Ele vai enxergar onde tem perda para diminuir, para levar a perda ao mais próximo do zero. E aí eu dou um grande exemplo de como isso pode ser uma grande mentira.
Ele pega lá o sonho de valsa, o ouro branco, que você coloca no checkout, que está à disposição do consumidor. Historicamente, a gente perde 10% disso, porque as pessoas põem no bolso e não pagam. Ok? O cara que está olhando para perdas, o que ele vai fazer com isso? Ele vai falar, pô, encontrei uma grande oportunidade de reduzir perdas. Eu vou tirar o ouro branco sonho de valsa aqui do checkout, vou colocar dentro com uma chave aqui para o operador de caixa. Quando o consumidor quiser um ouro branco sonho de valsa, ele pede e a gente entrega e aí a perda fica para zero. Perfeito. A perda vai para zero e a venda despenca 50%, 60%, 70%. Era muito melhor você continuar perdendo 10% do que você trancafiar o ouro branco e o sonho de valsa. O que eu quero te dizer é isso. O presidente do Banco Central tem um mandato só, levar a inflação à meta. Pô, e o crescimento econômico? E as fixeiras no varejo? Precisa ter uma visão holística nessa história. Os juros não pode ser uma coisa assim absolutamente independente de todo o contexto da economia. Então, quando eu vejo que só o sistema financeiro praticamente sobrevive bem no país e o resto está deteriorando ano após ano, eu pergunto até onde será que a gente vai precisar quebrar todo mundo para descobrir que a gente foi longe demais e que precisa reconstruir o país? Então, na minha visão, falta sensibilidade, falta uma integração maior de uma visão holística, mas que, por definição, eles insistem em dizer que se baixar, sobe a inflação, o que eu não concordo, e eu vou te explicar o porquê que eu não concordo, porque esse remédio clássico de aumentar juros para conter demanda é quando a demanda está aquecida. Não tem demanda aquecida. Então, se não tem demanda aquecida, por que está tendo inflação? Preços públicos. Bom, preço público não é influenciado pela Selic. Isso aí é decisão de estatal do governo lá que fica aumentando o preço. Então, não adianta você aumentar a Selic para conter esse tipo de aumento. Então, isso não vai ter aumento nenhum na inflação. Então, querer justificar que, assim, se você baixar, você vai explodir com a inflação, não é, assim, na minha concepção, é uma absoluta inverdade. Aliás, até uma coisa interessante, como economista, só vou dar isso como exemplo para mostrar como economista, às vezes erra, e erra de forma coletiva. E muitas vezes não tem a humildade de dizer que estava errado. Eu lembro de um grande embate que tinha, na época ainda do primeiro mandato do presidente Lula, que ele falava que tinha que aumentar o salário mínimo em termos reais. O que 100% dos economistas falavam? Que não adiantava nada aumentar o salário mínimo em termos reais, porque isso geraria mais inflação, o cara estaria enxugando gelo, não funcionaria. Bom, ele insistiu, ele colocou lá a história de a inflação mais 0,5% do crescimento do PIB de aumento real. O que aconteceu com a inflação? Nada. Isso não alimentou a inflação coisa nenhuma. Uma coisa que todos os economistas davam como certo. Mas não é como se tivesse todo mundo louco para comprar, né? Não. Então se usa fórmulas que fazem muito sentido em determinados contextos. Só que aqui, assim, acho que assim, já passou do tempo. E até me surpreendeu que a saída do Roberto Campos, aí entrou o Galípolo. O que a gente imaginou aqui? Com o Galípolo no Banco Central, se enxergaria melhor isso. Não aconteceu nada até agora. Aliás, até há muito elogio recíproco entre o Roberto Campos e o Galípolo. O Roberto Campos disse literalmente o seguinte num evento que eu estava: se eu estivesse no lugar dele, eu não faria nada diferente do que ele está fazendo. Curiosamente, você vê que o governo está em silêncio. Agora, o que o governo batia no Roberto Campos está em silêncio com o Galípolo, sendo que ele está fazendo a mesma coisa que o Roberto Campos fazia. Bom, a leitura que eu faço, e eu espero estar certo nessa leitura, mas, enfim, é que no ano que vem é um ano eleitoral e aí acho que estão forçando para o ano que vem soltar e aí vai ter um otimismo maior no ano que vem. Espero que, pelos motivos errados, que eu não acho que devia se esperar no eleitoral, mas seja como for, não dá para aguentar mais um ano com juros desse tamanho. O Brasil é complexo, é uma coisa atrelada a outra o tempo inteiro. E eu acho que assim, complementando o que o Sérgio estava falando, e até pela pergunta,
Eu acho que tem 2 pontos aqui. O primeiro deles é estar antenado. Acho que o Sérgio ele deu uma aula aqui. Eu acho que todo mundo precisa entender como funcionam as coisas para que a gente possa pressionar para que as coisas mudem e que a gente não sofra mais com isso. Porque faz muitos anos que a reclamação é a mesma e que todo empresário tem muitas incertezas quando a gente fala de economia brasileira. E daí o segundo também ele precisa ter essa clareza para poder tomar decisões melhores. É com bastante frequência que eu pego empreendedores onde tomaram um crédito e não fazem conta de que estão pagando 20 e poucos %, que é um altíssimo, acima de mercado, porque foi tomando na ansiedade, etc. E que essa conta não fecha. Ou seja, não adianta você... O lucro que ele está tendo não é suficiente para pagar os juros que ele vai ter. Então, existem alternativas para isso. Por mais que o cenário não seja tão positivo, existem linhas de crédito que apoiam o empreendedorismo, existem linhas que são específicas para assuntos, igual o crédito que alguns bancos criaram para empreendedorismo feminino, outros para atividades de inclusão, outros voltados para projetos de leis de incentivo. Então, ou seja, BNDES... Então, enfim, tem algumas alternativas. Então, por mais que a situação não seja, porque a gente tem que lembrar que a gente não vai mudar da água para o vinho nessa velocidade que a gente gostaria, pelo que o Sérgio colocou. São pontos que todo mundo sabe da gravidade, mas que a gente não está conseguindo. Então, o primeiro ponto na minha cabeça aqui é ter consciência. Então, o empreendedor ele tem que ter essa consciência para poder pressionar o sistema para que a gente possa, de fato, ter melhorias a respeito disso. E segundo, gente, colocar em prática. De entender o que faz sentido, o que não faz sentido esse crédito. Porque as pessoas elas não fazem essa conta. E é uma conta cara. Agora, do outro ponto de vista, para quem, por exemplo, vai investir numa renda fixa e etc., você vê uma taxa altíssima, ou onde muitas vezes também é o equilíbrio da empresa. Uma empresa que toma muito risco tem um percentual pequeno, por muitas vezes a gente fez isso na mesa proprietária, de 10% era para tomar risco e 90% estava atrelado à renda fixa. Então, ou seja, de todos os meus traders, todo mundo que estivesse operando, estivesse dando errado, eu ainda não estava tomando um prejuízo. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ter no nosso dia a dia. E se você não sabe fazer isso, a melhor coisa, procure um mentor, procure um consultor, faça essa matemática, porque é aí que mora o perigo. Se essa é a nossa situação, se essa é a nossa verdade, nossa realidade brasileira, então, ou seja, não vai mudar da água para o vinho. Então, você precisa literalmente sentar, fazer essas contas. Muitas vezes eu vejo bons negócios, bons empreendedores que quebraram por fluxo de caixa de tomarem empréstimos com taxas altíssimas porque achavam que num curto espaço de tempo eles iam faturar mais, que também é outra ilusão. Mas fulano pegou um dinheiro aqui, fez de 1 virar 10 milhões. Cara, mas peraí, quantas pessoas conseguem fazer isso? Qual a tua realidade? A maioria não vai acontecer isso, a maioria vai quebrar. A maioria vai ficar devendo. E daí você, geralmente, e o mais perigoso ainda, fazem isso na pessoa física, que é onde acaba, inclusive, com a saúde mental. Porque quando um empreendedor, e ele tem que tomar risco, mas ele toma risco na pessoa física dele, o nome dele fica sujo, ele não consegue mais crédito, acaba a vida da pessoa. Ela não consegue se reerguer, ela não consegue mais olhar para as outras pessoas que estão ao redor dela. Então é gravíssimo. Então acho que tem esses 2 pontos que são importantíssimos. Uma é a consciência para que a gente possa questionar isso, fazer debates muito mais inteligentes. E segundo, a gente colocar em prática no nosso dia a dia, na realidade que a gente tem, que não é uma realidade de crédito favorável, porém, todavia, contudo, existem algumas alternativas. Então, buscar quais são essas alternativas. E, às vezes, a alternativa é não fazer aquilo agora. Porque, poxa, peraí, eu preciso tomar esse crédito agora? E se eu tivesse um sócio investidor ou se eu fizesse outra coisa para gerar caixa para depois fazer isso? A ansiedade, ela também é inimiga do mercado do mercado financeiro, não, do financeiro de uma empresa. Então, acho que isso é muito importante da gente ressaltar. As pessoas, elas acabam querendo impulsionar mais rápido e tomando decisões equivocadas a respeito dos números. E vale